Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos, diretamente do estúdio da Brain, em São Mamede em Festa. Sempre que venho ao Porto, há uma outra oportunidade de gravar o podcast aqui e desta vez, mais uma vez assim, aconteceu. A minha convidada de hoje foi um daqueles convidados que surgiu, que se autopropôs, por assim dizer. Neste caso foi a mãe que falou comigo, através, curiosamente, de outros convidados que já passaram por aqui e que também são do Porto. E eu tenho aqui comigo a Nini. A Nini que tem uma história incrível, muito curiosa. Desde pequenina teve que lidar com problemas chatos, para dizer o mínimo, de saúde. E há cerca de 3 anos, disse-me a Nini, que tinha sido diagnosticada uma leucemia mieloblástica aguda, que é das leucemias mais graves. Fez vários tratamentos, fez um transplante de medula, que chegou a pensar que estaria tudo bem, mas afinal a leucemia apareceu de forma mais grave. E chegou uma altura que, em conjunto, os médicos, em conjunto com os pais e com a Nini, decidiram que o melhor para a qualidade de vida da Nini era pôr os tratamentos de parte e desfrutar. A Nini tem uma página no TikTok onde relata esta sua aventura, que já leva alguns anos, que se chama A Morrer Comigo, não é, Nini? Sim. Obrigado por teres vindo. Por teres... quer dizer, isto foi a tua mãe é que te convidou para estares aqui. Que achou que era importante e que seria interessante partilhares essa tua história, sobretudo pela forma como tu estás a viver este período da tua vida. Tu tens 18 anos, não é? Sim. Feitos agora em maio. E tiveste essa notícia que realmente, se calhar, o melhor era não continuar os tratamentos. Tu já falaste disso também, que eu já vi em algumas reportagens. Como é que foi esse momento? Foi... a minha mãe tinha-me dito que queria ter uma conversa comigo e eu... a mim nunca me tinha passado pela cabeça, pensava que estava super bem entregue ali no IPO, que ia correr tudo bem. Tenho sempre um olhar muito otimista. E a minha mãe se queria uma conversa, mas naquele dia não sei, disse, não sei o que queres dizer, não sei se estou preparada para isso. E pronto, a minha mãe ficou logo preocupada e depois pensou e resolveu. Eu depois, mais tarde, perguntei, mas o que é que me querias dizer? O que é que foi? E aí ela disse-me que seria melhor parar e ir para cuidados paliativos. E eu, no início, fiquei meio sem perceber e chorei bastante. Mas eu imagino receber uma... Às vezes nós, quando já recebemos a notícia, por exemplo, tu quando recebeste a notícia da leucemia, já deve ter sido um impacto lixado, não é? Deve ter sido algo pesado. Eu, por acaso não foi. Eu, como olho muito para o lado positivo, pensei assim, leucemia, boa, vou para o IPO, estou bem. Pensei foi isto que eu pensei. E estiveste bem. Sim. Foste bem tratada e tens sido bem acompanhada. Mas bem, dentro dos possíveis. Dentro dos possíveis, como é óbvio. Mas bem. Mas esta notícia, quando a tua mãe te diz isto, e segundo aquilo que eu li, tu tiveste esse período, obviamente, de choque, não é? É um choque. Sim, mas foi de minutos. Minutos? Minutos mesmo. Como é que é possível? Não sei, eu sou muito assim, olhar sempre para o lado positivo, para as coisas boas, com uma má notícia, para uma má notícia, traz sempre coisas boas com ela. Uma má notícia traz sempre boas coisas com ela? Uma coisa má tem sempre vantagens ao mesmo tempo. E é sempre nisso que eu me procuro, encontrar as vantagens que tenho
dentro do mal. Como é que tu fizeste essa mudança de chip? Não é? Ok, cuidados paliativos quer dizer que não há grande hipótese, a não ser que surja de repente um tratamento super espetacular alternativo milagre, mas quer dizer que não há hipótese. Como é que tu fazes esta mudança de chip? Eu sei que vou morrer e ok, eu sei que vou morrer. Eu apanhei esse choque primeiro e pensei logo nas coisas más primeiro, mas depois repousei um bocadinho, pensei nas coisas boas e a morte é uma coisa natural. Se depois disseram-me que íamos fazer tudo o que eu queria, ou seja, Então ia aproveitar tudo ao máximo e pronto. o truque é esse. Todos temos a nossa hora, se eu me sentir realizada como me sinto, vou tranquila. É do caraças. É do caraças tu dizeres isso, é porque Eu ia ficar muito mais triste e em baixo se continuasse com os tratamentos, que não ia aguentar com os tratamentos e morresse, do que agora sair e voltar a viver a vida. Já me sinto muito realizada. Mas tu foste compreendido pelos outros? Não houve pessoas que viram isso como... Mas ela devia fazer mais coisas, ela não devia... Muita gente. Que viste isto como o desistir? Muita gente manda, por exemplo, agora também estou a fazer mais coisas no Instagram do que no TikTok. E muita gente diz-me que não desistas, vais encontrar solução. Isso também me irrita um bocado, sempre a darem tratamentos alternativos. Eu já aceitei, porque que vocês não aceitam? Sim. E muita gente que no início não... Pronto, mas isso compreendo. Até não quero acreditar, não acredita que seja verdade. Pronto, mas depois vários amigos não queriam acreditar, mas depois foram aceitando. Mas esse aí compreendo melhor. Agora quem me vem dar... dizer, não vai haver um milagre, não desistas, isso é desistir, não é desistir. Porquê é que não é desistir? Porque eu acho que Porque o desistir se calhar era tu, digo eu, estou aqui a tentar ajudar-te, estou a pensar alto. Se calhar o desistir era tu parares os tratamentos e parares com a tua vida. sim. Não é? Ficares em casa sentado sem fazer nada. Sim, eu o que digo muitas vezes é que a doença é vencida quando a aceitamos. A aceitação é uma coisa muito importante para tudo, para vivermos. Se não, o cancro, estas são palavras da minha mãe, o cancro quer é que nos fechemos e que fiquemos isolados, sozinhos. E pronto, isso é não aceitação. Quando não aceitamos, afastamos-nos. Mas ao aceitar, que aprendemos a viver com as nossas dificuldades e podemos viver muito melhor. E tu tens feito tudo aquilo que... Tu sentiste uma diferença de atitudes tuas, desde que tu aceitaste? Por exemplo, desde o período em que tu tinhas a doença, a leucemia, tu se calhar tinhas certas atitudes enquanto fazias os tratamentos e até podiam ser positivas e tudo, mas desde que tu aceitaste a tua condição e aceitaste a morte, tu vês em ti mudanças de atitudes? Sinto Sinto-as mais intensas. Mudança não, mas mais intensificadas. Eu sempre tive assim esse olhar na vida, mas agora está muito mais intenso. Ou seja, tu vives as coisas com maior intensidade, é isso? Sim. E é uma coisa natural? Não é aquela coisa forçada, tipo, vou aproveitar ao máximo. Às vezes faço esforço, por exemplo. A minha política é não adiar nada. Então às vezes estou assim um bocado mal, mas tenho um compromisso. Pá, vou ao compromisso e normalmente faço o esforço de ir ao compromisso e normalmente quando começo a aproveitar isso, melhor muito. Isso acontece muitas vezes. Que estou mal, sinto-me mal, mas pá, vou na mesma, vou tentar e pronto, depois vê-se. Agora, tu estás a dizer, ou seja, eu acredito que tu não acordas todos os dias feliz.
Acordas mais dias felizes ou mais dias tristes? Hum, Eu acho que não avalio como triste ou feliz, é mais com dores e sem dores. Sim, Mas acordo tudo sempre. exato. Exato. Ou seja, sim, faz sentido. Tu acordas com dores ou sem dores. Acordar sem dores já é um dia fixe. Sim, Mas se tu acordas com dores e continuas a manter o teu plano, tu acabas por transformar esse dia com dores também num dia fixe. sim, Dentro do possível, não é? sim. Então, eu agora estou, como estou pior, estou cada vez mais limitada. Queria. Mas vieste aqui, muito obrigado. Sim. Foi tu bem que te obrigou, não é? Não. Estou a brincar. Eu queria viajar para fora, mas não estou capaz. Queria fazer assim mais umas atividades um bocado mais radicais, mas não estou capaz mesmo. Só quando às vezes pode parecer que não estou capaz, entre aspas, por causa das dores, mas estou capaz. As pessoas aqui inventam, tu estás muito mal, não estás capaz. Mas neste caso é mesmo. Não estou. Porquê que achas que as pessoas inventam... porque eu estou a tentar comparar com situações minhas, obviamente, no meu caso mais leves, mas já passei por situações... Eu lido com questões relacionadas às vezes com a ansiedade ou e com uma coisa que se chama perturbação obsessiva compulsiva e já tive períodos maus em que às vezes eu até estou bem, mas parece que as pessoas fazem muito aquela coisa de... Tu sabes quando às vezes tu encontras alguém e a pessoa pergunta: estás bem? E tu dizes: está tudo bem. E a pessoa olha para ti e diz assim: não, tu não deves estar bem. Tu não tá... Parece que há uma necessidade, não é necessidade, mas parece que há ali algo... não encontro outra palavra. Há essa necessidade das pessoas te trazer, não é trazerem para baixo, mas parece que tu não tens direito de estares feliz na doença. No meu caso é um bocado ao contrário, porque eu sou muito aberta, conto sempre como estou. E depois as pessoas pensam que eu odeio, imagina, uma pessoa pergunta assim, então como é que estás? Eu estou cheia de dores com isto, aquilo. E as pessoas pensam, ela está a deitar-se abaixo, o que é isto? Não, mas tu estás com um ótimo aspecto, tu estás... E tu estás só a dizer aquilo que sentes. Pois, eu não estou a deitar-me abaixo, eu estou a dizer, sinto-me assim, mas estou bem. Isso é, é curioso. Onde é que tu achas que vais buscar aquela pergunta clássica às tardes da Júlia? Onde é que achas que vais buscar as tuas forças? A tua força, onde é que tu achas que vais buscar? Ou nem sequer pensas nisso? Não sei, eu sou assim desde pequenina mesmo. Mesmo desde pequenina, 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 sempre fui assim. Se calhar, não sei, mesmo o meu olhar otimista. Mas há dias que se calhar estás mais em baixo. Sim. Ou que deves pensar porque é que isto me aconteceu. Ou sequer já nem sequer pensas nisso. Não, eu não. Essas perguntas, se eu fiz, foi só uma vez. Nunca pensei, nunca fiz essas perguntas. Para mim mesmo. Tu... Como é que os teus pais lidam com isto? É mais complicado para eles ou para ti? Acho que é para eles verem a filha sofrer. Acho que é mais difícil do que eu sentir sofrer. Às vezes é sempre um bocadinho assim, não é? Os que estão de Sim, fora parece que é sempre mais... às vezes nós até estamos bem e elas estão a sofrer um sofrimento que nós não estamos a sentir na altura, não é? Hum. Pelo menos eu tenho essa ideia. mas a Eh, minha filha, ainda por cima, foi a primeira filha, ficou logo doente. e tu não aproveitas isso para fazer chantagem e pedir tudo aos teus pais? Não aproveitas? Assim, tudo podes pedir o que quiseres, eles têm que fazer. Não aproveitas às vezes. Não, só a única coisa que aproveitava era quando era pequenina, depois de ir fazer depois do hospital ir fazer análise, levava a pica e depois dizia, agora tenho de me dar um doce. Claro, isso é um Era a única clássico. coisa. Isso é um clássico. Tu estavas a dizer que há coisas que gostavas de fazer e que não vais conseguir fazer, não é? Porque Sim. não te sentes tão forte. Como é que tu lidas com essas coisas que sabes que não vais conseguir fazer? Quando penso nisso até fico um bocado triste, mas rapidamente tento afastar isso da cabeça e passar e ver as coisas boas mesmo.
E pensar, ver as coisas boas é que é pensar naquilo que já conseguiste fazer e que já fizeste, Sim, ou que ainda podes fazer. sim, e no que eu posso fazer, no que é que eu posso aproveitar esse tempo para fazer, que outras coisas posso fazer. Agora Se eu não sim. vou para fazer isso, então o que é que eu posso fazer? O que é que, tu já deves ter feito uma data de coisas que se calhar nunca pensaste fazer na vida. Na vida, sim, só antecipou. Claro. Se calhar a única Antecipaste, coisa sim. foi o desejo da Make-A-Wish que andei da avioneta. Andaste ou não? Sim, a avioneta. E conheceste o. O Tu és do- Ronaldo, sim. Conheceste o Ronaldo? Sim. Mas isso de Estás a ver, depois. aproveitavas, pedias ao Ronaldo 2 milhões, fazias assim, vai lá, e o gajo ia-te dar 2 milhões de certeza. Dava jeito. Como é que era o Ronaldo, já agora, só por curiosidade? Pareceu-te porreiro ou foi tipo a Ele- despachar? Foi um bocado a despachar. Estávamos vários países, 6 ou 7, foi um bocado a despachar. Não Eles conheceste a estavam a Georgina? ser. Não, é porque fomos lá à cidade do futebol, em Lisboa, Ah, ok, foi e quando. era ao final do. Era um treino, tipo, Sim. com a seleção, mas eles estavam todos cheios de pressa para ir para casa. Um, eu tenho aqui uma pergunta. Eh, se uma pessoa normal. Normal, quando eu digo normal, que não tem nenhuma questão. Pois uma pessoa normal somos todos normais. Mas uma pessoa que não tem, um prazo de vida estipulado. Nem sempre acorda bem e com motivação para o dia, não é? Sim. Como é que tu acordas com motivação sabendo que tens um prazo? Eu acho que é a presença da morte que me faz viver e devia fazer a todos. É a presença Isto é iminente da morte que faz querer viver mais a vida. Tu já escreveste isso? Devias escrever. Porque às vezes eu estava a pensar exatamente nisso. Tudo aquilo que tu estás aqui a dizer é aquilo que todos nós deveríamos fazer antes de ter uma notícia do que quer que seja, não é? Sim. Então porquê é que a gente está à espera dessa notícia? Porquê é que achas que nós, seres humanos, temos que esperar por uma má notícia para mexermos o cu? É o medo do desconhecido, o medo da morte. Tu tens Eu medo, Não. mas já Eu- tiveste. Não, eu. Isto parece assim um bocado gavar, mas eu sinto que não tenho medo de nada, porque eu penso, vou fazer as coisas, aparece uma coisa, uma barreira, depois quando aparecer esse obstáculo, penso como superá-lo e como fazer. A morte é a mesma coisa, é só mais algo que vai acontecer e depois resolve-se, não sei. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu tenho medo, menos, mas eu sempre tive muito medo da morte. Curiosamente, tenho muitos amigos que já lidaram com a morte de perto e tenho tido aqui muitos convidados que também lidam com a morte de perto. E o que também me tem ajudado a mim. Só que eu estar aqui a falar contigo e com outras pessoas que lidam com o tema de perto faz-me sentir parvo. Faz sentir o meu medo, faz sentir que o meu medo é parvo. Eh, mas também, se calhar, é uma coisa super natural, não é? Nós termos medo da morte. Sim. A minha mãe diz que a morte é tão natural como o nascimento. Pois é, a É única verdade. certezas que nós temos, não é? Sim. É nascer, só não vamos é para o mesmo sítio, não voltamos a ser um bocado estranho. Mas é a mesma coisa, não é? As únicas certezas. Será, o que é que nós temos tanto medo da morte? Será esse é o fim, é a ideia do fim? Não sei. Sim, eu acho que é mesmo desconhecido. Há muita gente que tem medo do desconhecido. Qualquer coisa, mudança. E o que é que tu pensas? Tu pensas na morte? Não. Às vezes E o que é que não. pensas? Não penso muitas vezes, mas é mesmo isso. Quando aparecer, eu penso mais. É quando aparecer, aparece e eu arranjo. Tu- É mais isso que eu penso. E logo se vê. Sim. Tu consegues brincar com a morte ou não? Quando falas nisso? Ou é um tema. Ou consegues brincar com a tua condição? Sim, eu não tenho muito jeito para fazer piadas, para aproveitar situações e isso, mas Mas é não, mais. não tens nenhum desejo macabro? Por exemplo, eu sei que tu já pensaste, ou pelo menos eu tenho a ideia de ter lido qualquer coisa tua,
tu já tinhas pensado o que é que as pessoas iriam cantar no teu funeral, não era? Ou não? Sim, sim, É o sim. quê? Não é cantar, é gostava que cada um levasse uma coisa que achasse que me representava. E não, eu tenho ideias, pronto, eu tenho ideias parvas. Eu gostava que quando eu morresse, no meu velório, que eu fosse vestido de vampiro e que me deitassem no caixão com uma estaca ao lado. Para ver quem é que ia lá espetar a estaca. Não é má ideia. Não é má ideia. Porque, apesar de eu ter os meus medos, eu quando penso, já não penso tanto como medo, mas penso nestes pormenores, em coisas parvas, que ajuda também a aliviar. Sim, Tu sim. pensas em coisas. O que é que te ajuda a aliviar quando tens esses pensamentos? Já percebi que não tens muitos, mas o que é que te ajuda a aliviar quando tens pensamentos sobre a morte, sobre o fim? Ah, que eu acho que vou estar bem, eu não sei, mas acho que depois da morte é um sítio tranquilo. Acho que vai ser. E agora, depois da morte, tu morrias e toda a gente do outro lado era do Benfica. Não é? Não ia ser muito tranquilo. Era mais travado. O que é que tu achas? O que é que tu achas que há depois? Ou também não pensas nisso? Penso, mas não sei mesmo. Tenho inúmeras opções. Eu gosto muito de fazer com o meu irmão, tipo, conspirações, tipo assim. Imagina que isto nós os dois às vezes a falar à noite, e assim, imagina que isto é tudo está aí um ser a jogar um deus, a jogar, nós somos os bonecos de videojogo dele, e quando alguém descobre que é mesmo isso, é quando morre. Sei lá, olha, no outro dia li uma que acho que era um meme, e o meme dizia assim: imagina agora que tu, quando morrias, alguém te tirava uns óculos e dizia assim: então, que tal foi? A gente sabe lá, não é? Nós Sabes? gostamos muito de fazer essas conspirações, mas Eu acredito, tenho uma visão, eu acredito, não é um tema que eu trago para aqui, não aprofundo muito. Porque eu sei que cada um tem as suas crenças. Há quem não acredita em nada, não é? Há quem acredite muito no céu e no inferno. Eu acredito muito na teoria da reencarnação. Sabes o quê? sim, E acredito muito nesta perspectiva que nós estamos uma constante evolução, não é? E que realmente o nosso sítio certo não é aqui. O nosso sítio certo é do outro lado. Que nós vimos para aqui para trabalhar. Para trabalhar, para dar exemplos a outros, se calhar como tu estás a fazer. E que estamos neste processo constante de aprendizagem. Mas não sei também. Tu pensas nisto assim, desta maneira ou não? eu já no início pensei em várias opções, assim, também na parte de nós somos católicos, também pensei na parte do céu, mas não faço ideia, não sei. Ainda, acho que ainda sou Olha, muito. ainda és muito inexperiente. Se calhar, Sim, achas tu, se calhar tu até podes ter, já não sabe, lá está. Podes ser muito inexperiente nesta vida. somos todos inexperientes. Sim, na verdade ninguém nos ensinou a fazer isto, não é? E eu acho que isso que tu dizes é engraçado, porque nós nascemos e ninguém nos ensina a viver. Ninguém nos ensina a viver, mas eu ontem, quando estava aqui a pensar sobre a nossa conversa, surgiu uma palavra milagre, porque se calhar há muita gente que te diz isso e isso também te chateia, não é? Sim, Tipo, força, não desistas. E tu não estás a desistir, tu estás a fazer exatamente o contrário, tu estás a viver ao máximo. E às vezes, se calhar, o pensar num milagre é não estar. E tu até podes pensar isso, mas é uma coisa que está lá meio escondida. Se calhar, se tu estiveres muito a pensar nisso, é também não estares a aproveitar os teus pais, os teus irmãos, o teu irmão, a tua família, as coisas para fazer, não é? sim, E eu estava a pensar, e surgiu-me aqui esta frase que era que se calhar o milagre da vida, em alguns casos, é exatamente isto que tu estás a fazer. É saber viver. É saber vivê-la. Não é? Hum,
Achas que este período te ajudou a despertar mais a tua espiritualidade ou nem por isso? Nem por isso. É uma coisa que a minha mãe tem muita pena, mas eu Tua mãe não tem pena que tu não não, sejas... eu não sou muito ligada à espiritualidade. Acho que ainda tinha de crescer um bocadinho, é que eu ainda não me sinto muito ligada. Mas, mas a espiritualidade também não é isto? Estou aqui eu a pensar alto. Sabes que eu sou bem filosófico. Penso muito nas coisas. Às vezes penso em muita porcaria, mas também de vez em quando. Mas a espiritualidade também não é isto? O que estás a fazer? A espiritualidade não é tu aproveitares? Não é tu viveres as coisas? Porque ao viveres as coisas, olha, como tu estavas a dizer que tu sentes as coisas mais intensamente, é ao mesmo tempo, se calhar, o viver essa intensamente é tu estares mais ligado a ti, não é? Sim, sim, também é verdade. Não é? O que é ser espiritual? É acreditar no que é que vem a seguir ou o que é que não vem? Ou é tu estás presente nas coisas que estás a fazer? Tu sentes-te presente nas coisas que fazes? Sim, sim. O que é que tu descobriste em ti que nunca tinhas descoberto? Ou seja, no sentido de quando tu foste diagnosticado e depois quando passaram neste processo de aceitação, tu percebeste, olha, eu sou capaz de fazer isto. Eu sou capaz de viver isto. Eu sou capaz de... Estás a perceber o que eu quero dizer? O que é que tu descobriste em ti que achavas que não tinhas visto? Eu acho que descobri, se calhar, que era muito mais forte do que eu pensava. Sempre. Sei. Sempre senti que era uma rapariga forte e resiliente. Se calhar agora sinto muito mais. Sou muito mais. Não sei. Hum, Deixa-me ver. A tua perspectiva de vida mudou desde que foi anunciada esta questão da doença ou simplesmente tu nem sequer Foi pensaste nisso? reforçada, só. Foi só reforçada? Sim. Como eu disse, isso de viver mais intensamente e sentir as coisas mais intensamente foi só reforçado, eu acho. Tu ainda te chateias? O que é que te chateia? O meu irmão. Mas aí chateia-te que te atazanar a cabeça, é isso? Sim. Mas o que é que te chateia, tipo, na vida? Ainda tens coisas que te chateiam? Hum. Sei lá, zangas de amigas, esse tipo. Às vezes coisas que tu queres fazer e a tua mãe ou os teus pais não deixam. Não sei. Ainda te chateias ou tipo, achas que nem sequer vale a pena gastar energia nisso? Chateia-me algumas. Quando as pessoas se fazem o contrário que eu, se deitam abaixo. eh, Tu tens casos desses, por exemplo, tu vais muito ao IPO, não é? Tu vês casos lá de pessoas que fazem o contrário do que tu fazes? sim, algumas. Não. Cunhanar lá é um bocado. Não é, estamos todos juntos, mas ao mesmo tempo não é muito fácil criarmos a Sim. ligação. Que agora estou muito tempo na parte das enfermeiras, isso aí é mais difícil. Mas quer dizer, é mais para os pais, porque os filhos, a maior parte é miúdos. Era como eu quando era miúda, está tudo contente, só está triste nos momentos das Portanto, agulhas e quando e há dos dor, não é? tratamentos, E sim. dos tratamentos. De resto está só feliz. Os miúdos é muito assim, são um grande exemplo lá. Porquê é que achas que são isso? Porquê é que achas que os miúdos estão sempre felizes? É porque ainda não têm contas para pagar? Porque ainda não têm patrões? Não, Será? é porque não tenho bem a compreensão do que se está a passar e lá tratam-nos. Temos lá a parte educativa e voluntários. Somos tão bem tratados, tão acarinhados, temos lá imensa coisa para brincar. Não te preocupes. Tu tens uma lista de desejos ainda para realizar ou não? Ou fizeste essa coisa da lista ou não?
Ou é tipo, vai, Sim, olha, quer fazer mental. não sei o quê. Sim, fiz. Mas Como é que isso está a correr? agora os meus desejos são ir para fora, por isso. É principalmente esses, são desejos que agora neste momento não dá para concretizar. Mas Mas, tens cumprido muita coisa, não é? sim, a maior parte das coisas. O que é que tu gostaste mais de fazer? Se o teu top 3, vá. ah, Gostei muito de estar com o Papa. Falaste com ele? Ou ele deu-te só a Eu benção? escrevi uma carta e deu-me a unção dos doentes e falámos um bocadinho. E não me digas que ele disse-te também a história tipo, não desistas. Não. Não. O que é que ele te disse? Ele falou em italiano connosco. Percebeste alguma coisa? Sei. O que é que ele te disse? A única coisa que disse foram piadas. Se perguntasse de onde é que vocês vêm? Do Porto. E ele, vinho do Porto é bom. E depois a perguntar assim, já tomaram um pequeno almoço, leite ou cachaça? Foram só Ele, piadas. ele já deve ter as piadas preparadas. Não é? E depois Conforme ele disse- vê de onde é que é a nacionalidade, ok, para este é isto. E depois disse-me que tinha um sorriso muito bonito. Mais o Papa Francisco, o Papa Pinto da Costa. Também já o conheceste, não já? Já estiveste com ele, pelo menos eu vi uma foto tua com ele. Sim. O teu top 3, o Papa, mais quem? De conhecer os jogadores da seleção e do Porto, ir aos jogos e a ida a Berlim. Foste a Berlim? Sim. Foste passear com os teus pais? E com o irmão. Eu também já fui a Berlim, também gostei muito de Berlim. O que é que tu gostavas que as pessoas... Como é que tu gostavas que as pessoas se lembrassem de ti? De alguém resiliente, lutadora, corajosa e amiga. Acho que sim. E é engraçado porque nós estamos aqui a falar e está-me sempre a surgir essa ideia de porque é que nós deixamos que nos aconteça alguma coisa para viver a vida como é suposto. Aquilo que tu estavas a dizer, eu acho que é muito importante às vezes acordas mal disposta ou com dores e pensas, não, mas eu hoje tinha planeado isto, vou fazer. E tentas fazer, não é? E se correr bem, é fixe. Se correr mal, se calhar também não te deixas abaixo por isso. Porque certamente, se calhar, houve coisas que tu achaste que ias conseguir fazer e depois, afinal não consigo. Já aconteceu isso ou não? Sim. Como é que tu te sentes nesses momentos? Ficas frustrada ou aceitas? Fico um bocado chateada, mas depois acabo por aceitar. Não é? E às vezes há coisas tão simples como nós... como eu às vezes estou aborrecido e apetece-me e sei que era bom, por exemplo, ir ao ginásio, que eu achava que era importante para mim ir ao ginásio e sei que me vai fazer bem, e depois não vou porque estou aborrecido ou chateado com alguma coisa. E é só estúpido. Sim. Agora fizeste aquela pergunta de irritar. Lembrei-me de uma coisa que agora neste momento está-me a irritar muito estar tão dependente. A dependência que tenho agora. Que quero sair de casa, ir a algum lado, nem que seja ao café da frente, já não consigo. Não consegues ir sozinha, tens que ir com alguém. Sim. Irrita-me profundamente. É o que mais me anda a chatear agora. Então, como é que tu fazes para contrariar essa irritação? É aceitável. É a ideia de aceitar, sim. Mas, por exemplo, eu não consigo ir ao cinema sozinha, senão já tinha ido há muito tempo, hoje com a minha mãe. Mas lá está, vais com a tua mãe, vai ser um momento fixe, não é? Sim. Vai ser um momento fixe. Que conselhos é que tu dás a quem possa estar a passar por uma situação complicada e não tem que ser necessariamente uma situação como a tua? Mas todos nós temos dramas às vezes que nos levam a querer desistir, não é? Divórcios, perdas de trabalho, sei lá, outro tipo de doenças. Que conselho é que tu dás? Falar com a família, com os amigos, abrir-se, não ter filtro. Eu acho que também o que me deu muito apoio foi a minha família. Não havia tabus, que há muita gente muitos doentes que querem falar e dizer o que sentem,
mas a família ou amigos cortam logo, não querem ouvir. Acho que é muito importante que a pessoa fale, que se sinta à vontade para falar e que se abra. Acho que esse é um passo muito importante. Acho Sim. que é mais, mas às vezes é complicado por causa da família que não quer ouvir ou falar, mas procurar alguém, amigo, que queira, que aceite. Isso não, se nós não tivermos esse apoio, não é? Se não tivermos essa família, esses amigos, se calhar passa muito por isso, pela aceitação, não é? Sim. Eu acho que o primeiro passo para nós resolvermos as nossas questões é muito isso, é aceitar que são nossas. Eu muitas vezes, quando passava, por exemplo, uma situação outra vez de uma ansiedade ou qualquer coisa que me preocupava e eu voltava a ficar muito preocupado com isso, muitas vezes surgia-me aquele pensamento de porquê eu, está-me sempre a acontecer isto, é uma merda, nunca vou resolver isto. Porquê é que eu sou assim ou porquê é que isto me aconteceu? Eu acho que se torna mais fácil quando eu aceito que é assim porque eu sou assim. E eu não vou conseguir alterar isto. Portanto, mais vale eu aprender o que é que posso fazer com isto. Não é? Acho que foi, se calhar, um bocadinho aquilo que tu acabaste por fazer de forma natural. Sim. Não é? O que é... Deitar essas perguntas dos porquês para trás. Sim, o que é que adianta, não é? O que é Não que vai adianta? mudar nada. Vai-me dar alguma coisa nós fazermos essas perguntas. Que pergunta é que tu fazes em vez do porquê? Faz O alguma? que é que eu posso fazer? É mais isso. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Qual é o passo a seguir? Qual é o passo a seguir? Sim. Sim. O que é que nós não estamos a passar por, ou e quem nos está a ouvir e a ver que não está a passar por estas situações, o que é que nos pode estar a escapar na nossa vida que pode ser muito básico e que tu descobriste com a tua situação? Podes repetir a pergunta? Eu sei que é complicado, que eu próprio estava a pensar como é que havia de formular isto. A ideia é, eu acho que é um bocadinho aquilo que nós estávamos aqui a falar, hum, nós andamos muito distraídos da vida, acho eu. Percebes o que eu quero dizer? Acho que sim, acho. E foi o que eu disse já há algum tempo. Acho que devemos sentir a presença da morte, mas não a sentir com medo, senti-la como uma força, como um trampolim para a vida. Mas acho que a presença da morte, acho que todos vimos. Acho que quem não vive a vida é porque não está a sentir a presença da morte. Bem, da Sim, morte aceitada. sim. Hum, olha, eu acho que nós podíamos estar aqui a falar sobre este tema, esta questão da morte, porque, epá, a morte, e agora estava aqui a aparecer essa palavra de morte é vida, não é? Sim, é isso. É isso que tu queres dizer? Sim, A morte é vida. E se calhar se eu que tenho medo da morte, se eu pensar na morte como uma oportunidade, não é? Em vez de eu pensar quando é que ela vai acontecer e como é que vai acontecer e estar sempre constantemente a tentar me proteger com os meus medos, enquanto eu estou a fazer isto, eu não estou a viver. Não é? sim. Uh, Mas estás-me a ajudar. Estás-me a dar aqui, estás-me a dar aqui uns insights porreiros. Um, Há alguma mensagem que tu gostarias de deixar para quem nos está a ver e a ouvir? Acho que já transmiti todas as mensagens na nossa conversa. Algo que te surja agora que achas que faça sentido dizer? É outra vez aquela frase de a doença, o problema, tudo é ultrapassado após a aceitação. E a dor também? Sim, então, acho que sim.
Ou seja, essa questão, por exemplo, a questão da dor, tu fazes muitos tratamentos ainda e tens que fazer transfusões e análises, essa torada toda, essas coisas todas, que é chato e suponho que ainda seja doloroso, não é? E neste momento da tua vida também estás com Eu mais dores. sinto nas dores e enjoos é a aceitação, mas também alguma medicação. Aceitação e analgésicos. Sim. Mas é a perspectiva, é o modo, tu escolhes não olhar para a dor, claro que a sentes, tal como todos nós sentimos dores e problemas, mas depois é um bocadinho por onde está o nosso foco, está a nossa realidade, não é? Sim. Se tu pensares que só estou aqui cheio de dores, estou cheio de dores, tu vais continuar sempre com as dores e não vais estar a aproveitar, não é? Sim. É um bocadinho isso. Olha, eu sou um bocadinho como a tua mãe, sou mais nesse sentido espiritual, mas eu acho que tu és uma miúda super espiritual e não é questão de não saberes, é simplesmente vives a tua espiritualidade em conseguires fazer aquilo que te apetece e te sentes confortável e com vontade para fazer. E quanto ao que existe do outro lado, olha, logo se vê. Não é? Sim. Logo se vê. Muito obrigado, Nini, por teres aceito o convite. Obrigada. Obrigado à tua mãe por te ter obrigado a vir. Ela não obrigou, mas muito obrigado. E da próxima vez que eu vier ao Porto, que eu venho muitas vezes, se calhar vou-te fazer uma visita, se tu deixares. E se achares que vale a pena. Sim. Porque podes claro. não gostar da minha companhia e como tu não fazes fretes, acho que não vais perder tempo comigo. Obrigado por teres vindo. Obrigada. Obrigado. Esqueci de uma coisa, vou dizer, não desliguem. Quanto a vocês que estão desse lado, já sabem, cliquem no sininho, ativa o sininho, clica nas notificações, deixa seu like, deixem o vosso like porque ajuda neste projeto. Em breve, eu não sei se quando sair este vídeo, se já há Patreon ou não, mas sei que estamos a planear fazer isso. Quando eu digo estamos, sou eu, porque sou eu que faço este podcast, mas estamos a planear isso. Mas deixem também os vossos comentários. Sigam a página da Nini no TikTok, que é TikTok, a Morrer Instagram. Comigo. Instagram também é Morrer Comigo e agora também criei um Spotify que também é Morrer Tens o teu podcast, não é? Que tem Sim. 2 episódios neste momento, certo? Vai ter um terceiro no domingo. E esse podcast faz o quê? Tu a falares das tuas cenas? O primeiro fui eu a falar, o segundo tive convidado a minha mãe, o terceiro foi umas perguntas que me fizeram e eu respondi, e o quarto acho que vai ser com uma enfermeira do IPA. Tens que fazer com o teu irmão. Não sei se eu quero. Portanto, sigam as páginas da Nini e eu espero, Nini, que tenhas em conta também, eu não sei, porque a vida, lá está, a gente nunca sabe o que é que acontece. Eu posso ir antes de ti ou qualquer um de nós, mas eu vou levar para a frente a minha ideia de me vestir de vampiro no meu velório. Se acontecer antes de ti, por favor, espeta-me a estaca. Obrigado a todos. Até para a semana.